Olá pessoal, tudo bem? Sou André Tesser, você está com a gente aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a falar de um tema que a gente começou a falar no nosso último vídeo, só que sobre uma coisa um pouquinho diferente. No nosso último vídeo, vocês lembram, a gente falou das principais ou da principal diferença entre tutela cautelar e antecipação de tutela. Então, a gente estava falando daquilo que o Código de Processo Civil de 2015 brasileiro chama de tutelas provisórias. Mas lá no próprio Código de Processo Civil de 2015, também existe mais uma espécie de tutela provisória, que é a chamada tutela provisória de evidência, que está disciplinada num artigo só, no artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, e que é um tema que, ao contrário da tutela cautelar e da antecipação de tutela, de uma forma geral, né, ou das chamadas tutelas provisórias de urgência, daquilo que o Código chama hoje de tutelas provisórias de urgência, a tutela provisória de evidência não é um tema tão discutido, não é um tema tão debatido. E talvez isso se dê também por conta de uma ausência de sistematização mais, vamos dizer assim, destacada, mais robusta, até podemos dizer assim, na legislação processual civil. Todavia, as tutelas provisórias de evidência, ou a tutela provisória de evidência, ainda que não receba um tratamento legislativo bastante exaustivo, ela tem uma importância bastante significativa, ou pelo menos deveria ter. E o que eu quero trazer aqui são algumas reflexões acerca dessa compreensão teórica da tutela provisória de evidência, que pode ajudar você a saber identificar a sua necessidade no plano prático e poder aplicá-la, poder usá-la de maneira mais efetiva, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente saber e lembrar é que, a gente já comentou aqui um pouquinho, mas vamos detalhar um pouco melhor essa questão. O Código de Processo Civil de 2015 trata da tutela provisória de evidência em um dispositivo só, lá no artigo 311. E ele é bastante econômico, se a gente puder dizer assim. Por quê? Porque quando você lê o artigo 311 do Código de 2015, você não encontra nenhuma conceituação mais detalhada sobre o que vem a ser a tutela provisória de evidência. A única coisa que o Código de 2015 diz é que a tutela provisória de evidência não é uma tutela provisória fundada na urgência. É só isso que você consegue captar a partir de uma construção teórica se você lê o artigo 311 do Código, que, como eu falei, é o único dispositivo que trata de forma específica da tutela provisória de evidência. Então, esse é um problema. Por quê? Porque o leitor de primeira viagem, vamos dizer assim, do código, não consegue saber o que é a tutela provisória de evidência, lendo só o código, e a única coisa que ele consegue saber é que existem 4 hipóteses previstas ali nos incisos de 1 a 4 do código, do artigo 311, e que aquilo não se trata de uma tutela provisória de urgência. Tá, mas então o que ela é? Todavia, quando você desce um pouco mais a miúde, de uma forma detalhada, até olhando para uma precedência histórica do Instituto, você vai ver que uma das hipóteses previstas no artigo 311, ali num dos incisos, guarda relação direta com uma regra que existia no Código reformado de 73, especialmente no artigo 273, inciso 2, que falava da tutela de evidência, tutela antecipada, quando houvesse abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. E, na verdade, essa é a grande chave para compreender o que vem a ser a tutela provisória de evidência. Porque quando você faz essa comparação histórica, você consegue lembrar e consegue conceituar, portanto, que a tutela provisória de evidência, na verdade, é uma espécie de antecipação de tutela. Então, quando o juiz concede uma tutela de evidência, o juiz nada mais faz do que antecipar a tutela que seria concedida só ao final do processo,
mas ele faz isso não com fundamento na urgência, mas sim com fundamento na evidência. E como a gente consegue construir esse conceito de evidência para que fique mais claro quando é possível conceder a tutela provisória de evidência? Muito bem. A evidência se constrói para a fundamentação aqui suficiente à concessão da tutela provisória de evidência, ela se constrói basicamente a partir de uma noção de um olhar a partir do próprio ônus da prova na forma estaticamente distribuída pelo Código de Processo Civil, no caso do Código de 2015, no artigo 373, incisos 1 e 2. Porque quando você olha para isso, quando você olha para essas regras, você vai enxergar lá que, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E a evidência se constrói, obviamente, a partir de um juízo de probabilidade que o juiz faz sobre qual dos dois, autor ou réu, é mais provável que tenha razão no processo. E ele só vai fazer isso olhando para uma regra também de ônus da prova. Em outras palavras, se o autor enxergar que fez o seu requerimento, produziu suas provas, conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao réu vai competir fazer a prova de fatos que impeçam a produção de efeitos em todos os sentidos desses fatos constitutivos do direito do autor. E é justamente neste momento que pode ser que o réu precise que a instrução se prolongue, que o tempo do processo, então, demore um pouco mais. E é justamente nesses casos em que o juiz deve atuar olhando a questão da tutela provisória de evidência. Por quê? Se o juiz perceber, notar, vislumbrar que a defesa do réu é inconsistente e que é ele, réu, que precisa que a instrução processual se prolongue de maneira, então, a dizer que é o réu que precisa que o processo demore mais para fazer prova das suas alegações, uma vez que o autor já fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, o juiz deve aplicar a técnica da tutela provisória de evidência para, lembrem, distribuir melhor o ônus do tempo no processo e invertendo a lógica e antecipando a tutela em favor do autor. Lembram quando a gente falou no finalzinho do nosso último vídeo sobre a antecipação de tutela como técnica de distribuição, de redistribuição ou de uma melhor distribuição do ônus do tempo no processo? Isso também acontece na tutela provisória de evidência quando o juiz enxerga que o autor já produziu, já fez as provas que tinha que produzir a seu favor, e o réu está alegando fatos que contrapõem os fatos alegados pelo autor, mas que precisam de dilação probatória, precisam de alongamento na instrução. Tá, André, mas e se o que o réu alegar não precisar alongar a instrução do processo? Ora, se eu não preciso mais alongar a instrução do processo, é porque o processo está pronto para ser julgado, e aí, de fato, pode não fazer sentido a concessão de uma tutela antecipada, mas sim da própria prolação da sentença. Então, quando a gente deixa isso claro, você consegue olhar, quando você percebe que a tutela provisória de evidência é uma antecipação de tutela que visa proteger um direito mais provável do autor em detrimento a uma necessidade do réu para a prova dos seus, desincumbência, vamos dizer assim, do seu ônus probatório e que precisa de dilação probatória, permite que o juiz inverta a lógica do tempo no processo e antecipe a tutela, você consegue entender como os 4 incisos do artigo 311 podem funcionar dessa forma. Perfeito? E aí fica mais fácil de você poder aplicar a tutela provisória de evidência de forma correta e de forma bastante efetiva para várias hipóteses, inclusive eventualmente até em grau recursal, uma vez que hoje é tranquila a possibilidade de concessão
de tutelas provisórias em grau recursal. Tá certo? Ou seja, nos recursos. Hoje era isso, queria trazer só uma conceituação mais geral sobre a tutela provisória de evidência. Não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho aqui, ó, para saber que tem vídeo novo subindo, curtir, comentar, compartilhar, pra gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera. Valeu!